Fala galera, aqui quem fala é Maicon José, trazendo para vocês mais um problema de matemática. No dia de hoje, nós vamos ver um problema que foi publicado numa revista chamada Crux Mathematicorum, editada pela Sociedade Canadense de Matemática. É uma publicação olímpica, então eles sempre fazem submissão de questões tanto de Olimpíadas do Canadá quanto de outras regiões do mundo e recebem muitas soluções. São questões bem interessantes. E se vocês gostam de matemática olímpica, por favor, já deixem aquele like no vídeo e se inscrevam no canal. Então, vamos à nossa questão. A questão diz pra gente o seguinte: temos dois números x e y reais positivos, tais que a soma deles vale um valor n e a soma dos quadrados deles é n mais 19. Pede para que nós determinemos o valor máximo de n. Bom, nossa primeira análise aqui tem que ser o seguinte: se eu tenho dois números reais positivos, então eu garanto que a soma deles também é real positivo. Então nossa primeira observação é o quê? Que n é maior do que zero. Bom, num segundo momento, então, a gente deveria tentar caracterizar essa informação. A gente está preocupado com n e a gente observa que n tem a ver com soma de quadrados. Então, poderia passar pela nossa cabeça tentar caracterizar os números que são soma de quadrados. Mas essa caracterização ela existe para os números naturais e aqui a gente está trabalhando com números reais. Então, ela não faz muito sentido, de maneira que não é o ideal para a gente. O que podemos fazer então? Uma outra observação que surge conforme a gente encara a questão é: temos três desconhecidos, três incógnitas, x, y e n, mas a gente só tem duas equações. Então uma boa forma de nós raciocinarmos é tentar eliminar uma dessas variáveis. No nosso caso, se a gente observar, temos x na primeira equação, x ao quadrado na segunda. Não vai eliminar. Temos y na primeira, y ao quadrado na segunda. Também não vai eliminar. Por fim, a gente tem n na primeira e n na segunda. Então, o nosso candidato a ser eliminado é exatamente o n. Como que a gente pode fazer isso então? Bom, vamos chamar essa primeira equação aqui de equação 1 e vamos chamar essa segunda equação de equação 2. Então, o que a gente pode fazer é exatamente subtrair a equação 1 da equação 2. Então vamos escrever aqui, fazendo a equação 2 menos a equação 1, a gente obtém o seguinte: x ao quadrado menos x mais y ao quadrado menos y. Isso é igual a n mais 19 menos n. O n eu vou cortar e vai me sobrar o que então? Vai sobrar a seguinte equação: x ao quadrado menos x mais y ao quadrado menos y igual a 19. Observemos que aqui a gente já não tem mais o valor de n para nos incomodar e a gente conseguiu cair numa caracterização desses números. Aqueles de vocês mais atentos podem observar que aqui eu tenho duas expressões, uma em x e outra em y, que parecem trinômios quadrados perfeitos, mas está faltando alguma coisa. Então o que eu vou fazer é utilizar uma técnica que é muito comum, que é o completar o quadrado. Então eu vou completar um quadrado aqui e vou completar um quadrado aqui. Para isso eu preciso lembrar o seguinte: a fórmula do trinômio quadrado perfeito, ou quadrado da diferença, que eu vou usar aqui, e aí vocês podem perguntar, mas por que o da diferença? Porque aqui eu tenho sinais negativos. Bom, ele se escreve da seguinte forma: quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu vou utilizar esse resultado para completar esses quadrados aqui dessa primeira parte. Então, fazendo isso, essa primeira parte da expressão que contém x vai ser reescrita da seguinte forma: x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é x, só que aí observe, o meu termo aqui é menos x, então se eu estou multiplicando por 2, eu tenho que completar com meio para poder cancelar esse 2 e ficar só o menos x. O que eu precisaria para completar o meu quadrado? Precisaria do quadrado do segundo. O segundo é quem? Meio, como a gente já observou. Então eu somo mais 1/4, que é o quadrado de meio. Agora eu vou para essa expressão em y, vou fazer a mesma coisa.
y ao quadrado menos 2 vezes y. Aí, como eu só tenho um y aqui, eu preciso multiplicar por meio. E aqui, para completar o meu quadrado, eu preciso acrescentar a metade ao quadrado, ou seja, somo 1/4. Isso vai ser igual aos 19, só que olha só, para passar dessa equação para essa, eu somei 1/4 duas vezes. Então eu coloco mais 2/4. Continuando aqui na nossa linha de baixo, eu vou reescrever isso aqui agora na forma a menos b ao quadrado. Então essa primeira parte aqui da minha expressão fica sendo x menos meio ao quadrado. Agora a minha segunda parte da expressão, que é a parte em y, fica sendo y menos meio ao quadrado. Isso é igual a... Bom, aqui eu já vou simplificar. 2/4 é a mesma coisa que meio. Então isso é a mesma coisa que 19 mais meio. Tirando o MMC ali, ó, 2 vezes 19, 38, mais 1, 39 sobre 2. Aqui nesse ponto, então, a gente já consegue um avanço bem notável. Se a gente observar essa equação, ela é a equação de um círculo. É um círculo que vai ter o quê? Centro em meio, meio, que são aqui respectivamente o que eu estou tirando de x e o que eu estou tirando de y, e raio vai ser raiz de 39 sobre 2. Então olha só, eu consegui transformar essa caracterização original dos nossos números numa caracterização geométrica. Então agora eu estou pensando não mais em números e sim em círculos. E aí vamos observar o seguinte, quando eu preciso escrever lá que x mais y é igual a n, já que eu passei de equações para figuras geométricas, eu passei para um círculo, eu preciso passar isso aqui também. Isso daqui vai ser uma linha reta. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora no GeoGebra uma pequena caracterização disso. Então galera, esse daqui é o nosso círculo, o centro dele é o ponto P, meio, meio, o raio dele é raiz de 39 sobre 2. Eu vou acrescentar aqui no gráfico agora a minha reta x mais y. No caso, eu coloquei aqui um slide, né, ou seja, um valor que é o x mais y igual a n para a gente poder ver. Aqui está a reta quando x mais y é igual a 0, ou seja, o nosso n é igual a 0. Agora eu vou andar aqui o nosso x mais y quando o n é igual a 1. Quando o n é igual a 2, quando o n é igual a 3. Observe então o seguinte, quanto maior o valor de n, mais eu subo com essa minha reta ou mais para a direita eu ando com ela. De maneira que eu vou fazendo o seguinte, ó. Estou andando, aumentando o valor de n. Chega um momento que o valor de n sai do círculo. Mas o que é esse círculo? Esse círculo é o conjunto de todos os números, que a soma deles é um valor e a soma dos quadrados dele é 19 a mais do que a soma normal deles. Então, quando eu quero determinar esse valor que eles somam, eles têm que estar aqui dentro do círculo para eu garantir que o quadrado deles também some 19 a mais. Então, o que eu busco como solução, os meus x e y, são exatamente essas intersecções entre o círculo e a reta. Porque a reta representa o valor de n e o círculo representa os valores que tem n mais 19 quando somam os quadrados. Dessa forma, se eu quero determinar um maior valor de n, e a gente já entendeu aqui que quanto mais eu aumento o valor de n, mais eu vou andando para cima e para a direita com essa reta, então eu quero encontrar o último ponto em que a reta toca o círculo, como esse daqui, por exemplo, que seria exatamente o último valor em que n ainda faz a propriedade do mais 19 lá. Ou seja, essa interseção aqui é o meu ponto que vai determinar a soma máxima para n. Nós vamos resolver essa questão de duas maneiras, sendo uma delas puramente geométrica. Essa maneira puramente geométrica, vamos considerar o seguinte, eu tenho aqui o meu ponto de interseção, que é o ponto de máximo que eu quero calcular, e ele pertence à minha reta tangente. Existe uma propriedade geométrica dos círculos com as suas retas tangentes que diz que o raio pelo ponto de tangência é perpendicular à reta tangente.
Então, a linha que liga o meu ponto P, centro do círculo, até o meu ponto de interseção, que é o ponto de tangência, ela é perpendicular à reta x mais y igual a n. Só que se nós pensarmos lá em termos da nossa geometria analítica básica, dizer que uma reta é perpendicular à outra quer dizer que ela tem o coeficiente angular invertido. Então aqui eu posso pensar o seguinte: qual que é o coeficiente angular da reta x mais y igual a n? Bom, eu posso reescrever como sendo y igual a menos x mais n. Então eu vou ter que o meu coeficiente angular é menos 1 porque eu tenho menos x. Então a reta que vai ser perpendicular é aquela que tem o inverso oposto de coeficiente angular, ou seja, y é igual a x, porque aí eu vou ter mais 1. Então eu vou acrescentar essa reta aqui. E aí, se eu pensar que o meu centro já está no ponto meio-meio, que é alinhado com 0, 0, então eu chego à minha conclusão de que o ponto de interseção vai ser exatamente o ponto de interseção da reta y igual a x com o meu círculo. Com isso, a gente pode voltar para a nossa lousa e ver o seguinte: chegamos à conclusão geométrica de que o máximo de n vai estar quando o y for igual a x no nosso círculo. Então, vamos resolver esse cálculo da seguinte maneira: é só a gente substituir y igual a x no nosso círculo e ver o resultado que a gente vai ter. Então, vamos fazer aqui. O nosso círculo era x menos meio ao quadrado mais y menos meio ao quadrado igual a 39 sobre 2. Se eu trocar x por y ou y por x, eu vou obter x menos meio ao quadrado mais x menos meio ao quadrado, que é igual a 39 sobre 2. Aqui eu tenho x menos meio ao quadrado duas vezes, então eu vou simplesmente agrupar. 2 vezes x menos meio ao quadrado é igual a 39 sobre 2. Esse 2 que está aqui multiplicando vem para cá dividindo, então eu vou reescrever isso como sendo x menos meio ao quadrado é igual a 39 sobre 4, que é 39 sobre 2 dividido por 2. E aqui agora eu vou extrair a raiz quadrada. Então x menos meio é igual a mais ou menos a raiz de 39 dividido por 2. E com isso a gente consegue escrever que x é igual a, esse menos meio vai passar para lá como mais meio, meio mais ou menos a raiz de 39 sobre 2. E aí, com isso, a gente então tem dois valores. Só que se a gente lembrar que o problema original pede x e y reais positivos, a raiz de 39 é mais do que 6. Então, raiz de 39 sobre 2 é mais do que 3. Então, meio menos 3 não vai ser positivo. Então, eu não posso considerar a raiz negativa. Eu tenho que considerar só a raiz positiva. Com isso, então, eu chego à minha conclusão de que x é igual a y, que é igual a meio mais raiz de 39 sobre 2. E aí, qual que é o meu valor de n? Bom, o meu valor de n era x mais y, que é, então, 1 mais raiz de 39 sobre 2, mais 1 mais raiz de 39 sobre 2, que é igual a 1 mais a raiz de 39, e essa é a solução do meu problema. Essa foi a nossa primeira resolução em que nós nos valemos do fato de que o raio no ponto de tangência é perpendicular à reta tangente. Para o nosso segundo método, vamos considerar novamente um sistema de equações em que a gente tem o seguinte: x mais y igual a n e x menos meio ao quadrado mais y menos meio ao quadrado igual a 39 sobre 2. Agora o que a gente vai pensar é o seguinte: eu estou tendo que intersectar uma curva de segundo grau com uma curva de primeiro grau. Então, no máximo, elas vão ter duas soluções. Isso é uma consideração quase geométrica, se a gente lembrar da figura. Mas, o que a gente vai ter é, quando eu tiver ponto extremo, eu só vou ter o quê? Uma solução. Porque eu não posso ter dois máximos e nem dois mínimos. Então, se qualquer resolução desse sistema me dá duas soluções,
eu vou pensar que quando eu tiver um máximo ou um mínimo, eu só posso ter uma solução. E é essa a ideia que a gente vai utilizar aqui agora. Então, da nossa primeira equação, a gente isola, por exemplo, o x. Então, eu posso escrever que y é igual a n menos x. E eu vou substituir isso na minha segunda equação. Vai ficar como, então? Vai ficar x menos meio ao quadrado mais n menos x menos meio ao quadrado igual a 39 sobre 2. O que eu vou querer fazer aqui agora é trabalhar essa equação para chegar em alguma conclusão sobre n. Então eu vou começar a reformular ela. X menos meio ao quadrado mais n menos x mais meio ao quadrado igual a 39 sobre 2. Isso daqui eu posso escrever, então, abrindo o segundo termo ao quadrado, x menos meio ao quadrado mais n ao quadrado menos 2 vezes n vezes x mais meio mais x mais meio ao quadrado, lembrando sempre que isso é 39 sobre 2. Agora eu vou escrever os quadrados que tem só x e meio juntos. Então isso é x menos meio ao quadrado mais x mais meio ao quadrado. Eu vou pegar esse termo em x e fazer a distributiva aqui. Então menos 2nx. E agora eu vou escrever os outros termos. Mais n ao quadrado, que estava aqui, e o 2n vezes meio menos n. Isso é igual a 39 sobre 2. Abrindo aqui agora os nossos quadrados em x, eu vou ter x ao quadrado menos x mais 1 sobre 4 mais x ao quadrado mais x mais 1 sobre 4 menos 2nx mais n ao quadrado menos n 39 sobre 2. Aqui eu posso simplesmente fazer x ao quadrado com x ao quadrado e escrever 2x ao quadrado. O menos x com mais x eu corto, então vai sobrar o menos 2nx. E o 1/4 mais 1/4 vai dar meio, então vai ficar mais n ao quadrado menos n mais meio igual a 39 sobre 2. Agora eu vou passar esse 39 sobre 2 para esse outro lado aqui e chegar à minha equação em forma final, ficando com o seguinte: 2x ao quadrado menos 2nx mais n ao quadrado menos n mais meio menos 39 sobre 2 igual a 0, que simplificando essas frações aí vai ficar 2x ao quadrado menos 2nx mais n ao quadrado menos n menos 19 é igual a 0. E como nós discutimos inicialmente, quando eu estou com um valor de máximo ou de mínimo, eu tenho que essa equação só pode ter uma solução. E essa é uma equação em x. Se ela só tem uma solução, isso é a mesma coisa que dizer que o delta dela é 0. Ou, para aqueles que são mais puristas, né, eu estou dizendo que eu tenho uma solução com dupla multiplicidade. Então o que a gente vai calcular aqui agora para resolver isso é um delta em relação a x. Eu estou calculando o delta em relação a x porque eu vou precisar calcular o delta em relação ao n daqui a pouco. Mas o delta em relação a x então é o quê? Menos 2n ao quadrado menos 4a, que é 2, vezes c, que é n ao quadrado menos n menos 19. Isso daqui vai dar 4n ao quadrado, menos 4 vezes 2, 8, menos 8n ao quadrado, menos 8 vezes menos n, mais 8n, menos 8 vezes menos 19, mais 8 vezes 19. Simplificando ainda mais, vai ficar menos 4n ao quadrado, mais 8n, mais 8 vezes 19. Só que eu tinha chegado à conclusão, a priori, de que eu queria que esse delta fosse 0. Então eu estou igualando essa expressão aqui com 0. Eu vou dividir tudo por menos 4 agora, para chegar à seguinte conclusão então. N ao quadrado, menos 2n, menos 2 vezes 19,
é igual a 0. Quando eu cumprir essa equação aqui, eu vou obter os valores extremos. E aí, para eu cumprir essa equação, então eu só tenho que resolver em n. Para isso eu vou calcular o meu ΔN. O meu ΔN então será menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 2 vezes 19, que é igual a 4 mais 8 vezes 19. Que eu posso colocar aqui o 4 em evidência, vai ficar 4 vezes 1 mais 2 vezes 19. 2 vezes 19 é 38, mais 1, 39, então é 4 vezes 39. Com isso, então, eu posso resolver a minha equação dizendo que n é menos 2 mais ou menos a raiz de 4 vezes 39 dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2 mais ou menos, esse 4 eu tiro da raiz como sendo 2, 39 que ficou dentro da raiz, dividido por 2, aqui eu simplifico tudo por 2, cortei, vai ficar 1 mais ou menos raiz de 39. Então, eu observo o seguinte, eu obtive dois valores de n que me dão os valores extremos, ou seja, com uma única solução para a minha equação. Só que eu queria o valor que fosse máximo e eu pensei lá no início do nosso vídeo que o valor máximo teria que ter um n maior do que 0. Se n é maior do que 0, então o n tem que ser 1 mais a raiz de 39, e esse é o valor máximo que eu posso obter com essas condições. Essa foi a nossa segunda forma de resolver o problema, então eu reforço o pedido de que, se você gostou, se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo, e se você encontrou alguma outra resolução ou alguma outra ideia, qualquer dúvida, comentário ou sugestão, por favor, entre em contato conosco aí no campo dos comentários. Um forte abraço e até o próximo problema.